Mateus 5,13 diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Boa noite, evangelista Pedro. Seja bem-vindo. Irmãos, eu gosto demais dessa passagem. Vou entrar, viu? A pastora está entrando aqui, então você pode participar que ela vai conseguir. Ela ligou o celular na tomada. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. E ela vai conseguir ler as mensagens que vocês mandaram. Irmãos, essa passagem é uma das minhas favoritas. Quem está falando isso aqui é Jesus. Para que você entenda o contexto, Jesus está aqui no Sermão do Monte, né? Está aqui falando de vários assuntos. E quando ele vai te definir, boa noite, El. Quando ele vai nos definir como cristão, ele nos compara ao sal e à luz. Ele diz assim: vocês são o sal e vocês são a luz. E é interessante isso. Quem está falando isso de nós é Jesus. E eu queria te chamar para refletir, né, para pensar um pouco comigo o que significa essas duas coisas, né? O que ser o sal, o que ser a luz significa para nós, simboliza para nós. O que Jesus então espera daqueles que o seguem, porque Jesus estava dizendo daqueles que estavam seguindo. Jesus estava dizendo: vocês são o sal, vocês são a luz. A primeira coisa que eu entendo vendo para esses dois elementos é que eles são dois elementos de destaque. Dois elementos de destaque. Você percebe muito sal, pouco sal e a cota certa. Boa noite, Lucas. Você consegue perceber muito sal, pouco sal ou sal ideal. Tá bem temperada. Tá uma delícia a comida. Tá com pouco sal. Tá com muito sal. Ou seja, o sal ele tem um protagonismo, né? A mesma coisa a luz. Mesmo que seja de dia, você chega numa casa, você percebe se uma luz está acesa, né? Se for à noite, então o destaque dela é outro. Olha, a gente estava aqui brincando que estamos pálidos, mas você só está nos enxergando, está brilhando sobre nós aqui. Se a gente apagar a luz, fica tudo escuro. Então, irmão, duas coisas de destaque. Eu acho interessante isso, que Deus, o próprio Jesus, quando estava se definindo a você, estava dizendo assim, vocês, quando começarem a me seguir, mesmo que não queiram, vão ter uma posição de destaque. Irmão, mesmo que você não queira chamar a atenção, as pessoas estão olhando para você. Paz, Nani, seja bem-vinda. Mesmo que você não queira, pastor, eu não quero chamar atenção, eu quero ficar escondido. Querido, se você for de Jesus de verdade... Boa noite, Dani. Obrigado pela pimenta maravilhosa. Molinho de pimenta, quem quiser um molinho de pimenta maravilhoso, é só procurar a Dani aí, o Wesley. Na metade o pote já. Querido, então, tanto o sal quanto a luz são dois elementos de destaque, que se destacam aonde estão, aonde chegam. Querido, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Amém, Lucas? Nós vamos estar orando por ele, sim. A pastora tinha falado comigo aqui já antes da live. Nós vamos já está nas nossas orações, tá? Então nós temos aqui dois elementos de destaque. Querido, a primeira coisa que eu quero falar para você é que não existe agente secreto de Jesus. Não existe agente secreto do Senhor. Te chamou, te salvou. E o simples fato, meu irmão, isso aqui que é interessante, de você receber a Cristo, de ser salvo por Ele, já te coloca, já te põe numa posição de destaque. Então esteja pronto, porque as pessoas vão dizer assim: lá, não é crente, lá, não vai na igreja, não é cristão.
As pessoas vão olhar para você e vão destacar em você isso, né? Eu me lembro que a pastora, ela tem um testemunho de que ela foi contratada numa empresa porque os donos tinham tido uma funcionária cristã e ela tinha sido uma excelente funcionária. E quando ela foi fazer a entrevista, a dona da empresa perguntou: você é cristã? Ela falou: sou, então está contratada. Olha a posição que Deus coloca. Então a primeira coisa que eu quero falar, querido, ainda que você queira se esconder, Deus vai fazer você aparecer. Ainda que você não queira. Você acha que eu queria estar aqui numa live ao vivo? Eu não tenho nem cacuete para isso, sou todo atrapalhado, vivo passando vergonha. Vocês entendem, né? É porque a gente é caipira mesmo, por isso que a gente já fala, a gente é caipira. Vem a cachorro e late, ó, passou correndo, vai latir. A gente não tem essas coisas de gente que aparece na frente da televisão, irmão, mas não tem problema. A gente fala errado, não tem problema, querido. Porque ainda que a gente não queira, Deus quer que a gente se destaque, porque o evangelho dele precisa ser anunciado. As pessoas vão perceber quando você chegou. Olha lá, a cachorra. Irmão, chega na quarta-feira, ela não dá um pio. É verdade. Essa cachorra está me perseguindo. Então, Deus tem uma posição de destaque para você, ainda que você não queira. Ainda que você não queira, presta atenção nisso. O simples fato de você entregar a sua vida para Jesus vai fazer você se destacar em meio à multidão. Outra coisa interessante é principalmente ali no elemento sal. Eu vou dar a diferença. Por que Jesus comparou sal e luz? Você vai entender. Você vai entender nessa noite. O elemento sal, ele muda as coisas por dentro. O elemento sal, ele muda as coisas por dentro. Ou seja, você tem que pegar o sal e colocar o sal. Tem gente que já está entendendo, já está dando até glória a Deus em casa. Quando você pega o sal e coloca o sal em determinado lugar, o sal muda. Quando você pega o sal e deposita ali aquela pitada de sal no arroz, no feijão, o sabor na carne, o sabor muda. É uma coisa horrível comer um arroz sem sal, né? Quem já esqueceu aí de colocar sal no arroz? É terrível, não é verdade? Então, olha só. Você, isso aqui é show de bola. Você, Jesus está dizendo que você é sal. Ou seja, agora tem gente que vai falar, agora já fez sentido minha vida. Porque tem hora que Deus vai colocar você em determinados lugares para que você mude aquilo por dentro. Eita! Para que você dê o sabor de Deus. Amém. Eita, queridos, você é o tempero. Você muda por dentro. Mais do que isso, ele te dá o acesso a vidas para que você apresente este Jesus, este Espírito Santo que acompanha você, que está em você, para que vidas sejam transformadas através de você. Você é sal. Você muda por dentro. De dentro para fora você muda. Por isso que Deus te colocou nessa empresa que você está. É por isso que às vezes você fala, pastor, eu sou como é que chama? O pato feio da minha família. Eu sou diferente, a ovelha negra. Eu sou aquele estranhinho. Parece não tem nada a ver eu e a minha família, mas Deus te pôs nesta família para que você seja o sal. Deus te pôs nesta empresa para que você mude. Na faculdade, querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você está fazendo faculdade, está estudando na escola aí, ensino médio, não importa. Deus te colocou lá para que você mude a tua classe, para que você mude a tua escola, para que você dê o tom, dê o sabor, dê o gosto de Cristo. Ah, querido, você é que faz as pessoas, eu quero mais. Eu quero experimentar mais desse Deus. Eu quero, que gostoso. Eu quero me alimentar mais. Você representa deste Deus que você traz. Olha que forte isso, querido. Por isso, não existe coincidência com quem é de Jesus. Se Deus e você está dizendo que este setor é horrível, que este setor é terrível, querido, você está lá para mudar as coisas. Você é sal. E Deus te coloca lá dentro, porque é isso que a gente faz com o sal. A gente coloca o sal dentro, para que o sal mude de dentro para fora. Para que o sal dê um novo gosto,
um novo tempero. E Deus está fazendo isso com a sua vida. E sabe o que é interessante? O sal ele é muito simples. Não tem muito segredo, não é verdade? Tem, por exemplo, a cebola. Eu amo cebola, mas para temperar, você tem que fritar ela, o alho, você tem que picar. Meu irmão, olha que coisa forte. O sal, ele é simples. O sal, ele é direto. O sal, ele é... Você sabe que se você pôr o sal, ele vai salgar. Ele tem apenas uma função. Ele tem um propósito claro e específico. Irmão, entenda uma coisa. Você tem que ser simples. Tem gente que acha que Deus quer as coisas complicadas. Não, Deus quer as coisas simples. O próprio Deus é simples. A gente que complica. As coisas de Deus são simples. Deus requer obediência, adoração é simples. Meu irmão, Deus quer, pastor, mas eu sou tão simples. Deus quer você. O sal é muito simples, querido. Mas você já percebeu uma coisa? Tudo bem, você pode gostar ali de temperar com cebola. Mas você come se não tiver cebola. Você pode gostar de temperar com alho, né, pastor? Mas você come se não tiver com alho. Mas sem o sal, meu irmão, sem o sal é terrível. Porque por mais simples que o sal seja, ele é objetivo, ele é direto e ele faz diferença rápido. Muito grande. Olha só, você tem que ser simples, você tem que ser humilde, você tem que ser você mesmo em Cristo e entrar nos lugares que Cristo está te pondo, nas oportunidades e nas portas. Você tem que transformar de maneira rápida e direta. Olha, querido, é lindo, né? E a luz, pastor? A luz é diferente. A luz, ela tem influência na nossa vida, mas não por dentro, por fora. A luz é diferente do sal. O sal é interno, ele tem que entrar para fazer a diferença. E a luz? A luz ela faz a diferença onde está, dentro ou fora. A luz, aonde ela brilha, ela faz a diferença. Ela é externa. A luz, você vê, você enxerga de longe, né? Por isso que existem os faróis marítimos. Deixa eu contar para você uma coisa do sal interessante, que fala do sal insípido, né? Insosso, o sal que não tem sabor, que perde o sabor. Quando eu trabalhava com caminhão, meu pai está assistindo a live, vai lembrar disso, nós fomos num lugar lá no Rio Grande do Norte, que chamava... Lá em Mossoró, nós fomos lá em Mossoró, mas ali perto de Mossoró tinha um lugar que chamava Areia Branca. Nós íamos carregar sal lá para trazer aqui para São Paulo, eu ia trazer ele para o sul de Minas, mas sal. E quando nós estávamos indo para carregar, você chegava num lugar onde parecia areia branca. Dunas assim, de sal, eles estavam ali tirando o sal da água do mar ali e tal. E você passava e tinha lugares assim, você olhava, chegava a dar ar no olho de tão branco, parecia neve, mas era uma areia branca. E perguntando, os rapazes ali me disseram que era isso, era o sal que não tinha sabor, que não temperava, que não dava gosto. E ali o caminhão, você passava por cima. E é isso que só serve para que os homens pisem. Olha que interessante, querido. Se você simplesmente, como sal, cumprir o teu propósito, você vai ter um objetivo, você vai ter uma utilidade. Você vai ser elogiado, não é? Porque quando a gente come uma comida bem temperada, a gente elogia. O salzinho tá uma delícia, tá perfeito de sal. Então você é elogiado. Mas se você não tiver debaixo do propósito de Deus da tua vida, você vai acabar sendo pisado pelos homens. Forte, né? Você vai ser humilhado, querido. Olha, você vai ser pisoteado, né? Vão por cima de você, porque as pessoas, quando a gente sai fora do propósito de Deus para nós abrimos espaço para sermos pisados por Satanás, pisados por outras pessoas. Mas quando nós estamos debaixo das asas do Senhor, ainda que os outros nos pisem, nós temos uma promessa. Aqueles que serão humilhados serão exaltados. Nós estamos querido. Então é diferente. Nós temos esperança. Por algum motivo estejamos sendo humilhados, perseguidos, caluniados, nós temos uma esperança, nós temos um sem isso, sem cumprir o propósito, sem estar em Cristo, sem ser, nós somos pisados, pisoteados pelos homens, né? E a luz, como eu disse, a luz ela tem essa função mais externa. Querido, a primeira coisa é a visão.
né? Visão. A luz fala de tirar das trevas. Querido, é interessante isso, né? A luz está falando muitas vezes de indicar o caminho. A Bíblia vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ó, por quê? Porque ilumina o meu caminho. Só que aí a Bíblia está falando da palavra. Jesus está falando que a palavra é luz aqui. Está falando que você é luz. Meu Deus. Aí a Bíblia vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Está comparando a própria palavra de Deus com a luz. Pega essa visão, porque o que eu vou falar agora aqui é forte. Presta atenção. Já estou acabando, viu, querido? Já estou acabando a palavra. Presta atenção. O primeiro contato, a Bíblia diz que a luz, a palavra é luz, é lâmpada. O primeiro contato que as pessoas vão ter com a palavra de Deus é através da sua vida. É forte. A palavra de Deus, né? Você, a Bíblia está falando que você é luz. Por que você está falando é luz? Porque você tem a palavra de Deus. Você foi salvo, né? Você fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Então você é luz. As pessoas vão olhar para você e vão conhecer o caminho. Eita, quem está pegando aí já está dando glória a Deus. Irmão, você tem essa função de ser um farol, né? Tinha uma música que falava assim, como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Olha que forte, como um farol que brilha à noite, irmão. Essa é a sua função. É isso que Cristo espera de você. Sal e luz. Que você seja alguém que brilhe, que as pessoas procurem você e digam que se for para ser crente, eu quero ser um crente como você. Eu quero que essa mesma luz, essa mesma graça, esse mesmo brilho que existe na tua vida, brilhe na minha. Eu quero conhecer este caminho. Porque qual é a função do farol? É indicar o caminho para o navio. O farol indica, ó, aqui tem a terra. Né? O farol indica, então os navios quando estavam vindo, eles iam ali se guiando, principalmente antigamente, iam se guiando pelas estrelas ali, iam fazendo as medições, mas eles só sabiam que estavam chegando na terra quando viam o farol, e aí eles sabiam se a direita ou a esquerda do farol ficava o porto. Você é essa luz que vai dar direção, que dá direção. As pessoas têm que olhar para você e saber que direção, que caminho seguir, e que caminho que a nossa luz indica, querido. Eu me lembro, outro dia eu assisti o filme do Batman com meu filho, né? E aí tem aquele farolete do Batman, quem lembra? Que aparece um morcego lá, aí o Batman sabe que estão chamando ele. Querido, se nós fôssemos fazer uma comparação tola, de brincadeira aqui, temos um farol com uma cruz, né? Que brilha no céu, a cruz de que nós indicamos. Nós indicamos Cristo na vida das pessoas, porque essa é a luz que Cristo espera que você seja. E é Jesus está colocando isso aqui num âmbito muito pessoal. Jesus está falando, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, ou seja, eu e você. Não adianta você querer, o pastor tem que ser luz, o pastor tem que ser sal. Não, nós temos que ser. E isso aqui é mais impressionante, porque Jesus estava falando, ele fala, vocês são, e ele está falando num plural, ou seja, nós como igreja temos que ser sal. Nós como igreja de Cristo, não estou falando só como igreja local, igreja livre, como igreja de Cristo temos que ser sal, temos que ser luz, né? Infelizmente temos visto aí muitos maus exemplos, né? De pessoas que se diziam de Deus, querido, mas não olha para os maus exemplos, eles só se tornaram insípidos, insossos, sem sabor, perderam a sua luz, né? Apagaram. Sabe o que acontece? É como lâmpada que queima, né? Acabou o brilho, acabou, se torna inútil. Uma lâmpada que não brilha se torna inútil, não tem função. E sabe o que eu gosto, de novo, da comparação da luz? É que ela é simples como é o sal. A luz ela é tão simples quanto, ela tem uma função. Qual é a função da luz? Clarear, indicar a direção, mostrar o caminho. É interessante isso, né? Simples propósito. Propósito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida?
O propósito de Deus na sua vida é ir de pregar o evangelho a toda criatura. O propósito de Deus na sua vida é que você seja sal e que você seja luz. É simples. Deus quer que você seja alguém que as pessoas olhem para você e reconheçam Ele. Vou repetir isso. Anota isso aí. Tá com a caneta, anota isso aí. Compartilha isso no seu status ali do story, do WhatsApp. Deus quer que, qual é o propósito de Deus? Que você seja alguém que as pessoas olhem para você e reconheçam Ele. É isso. É isso. Eu acho interessante isso. Nós temos que ser filhos que são a cara do Pai, né? Eu acho interessante isso. Existem filhos, pessoas assim, que você bate, por exemplo, a pastora. Se você conhecer o pai da pastora, o China, você vai olhar para ela e vai falar, você é filha do China. Porque é a carinha, não tem como negar, né? Então, nós temos que ser assim. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, você é filho de Deus. Hã? Amém. As pessoas têm que olhar para você e reconhecer Cristo. Ou seja, eu sei o teu DNA. Eu conheço o teu DNA. O teu DNA é de filho de Deus. O teu DNA é de luz que brilha, né? O teu DNA é de glória, de graça. O teu DNA é de misericórdia. O teu DNA é de amor. Eu estava estudando, né? E aí tem a Teresinha, Santa Teresinha da Igreja Católica. E eu estava estudando ali, eu estou estudando, né? E estava estudando filosofia, estava estudando algumas coisas. Bom, e eu achei interessante que nunca. Mas quando ela faleceu, foi dado um título para ela, pastora, de doutora de teologia. E o Papa explicou, não porque ela estudou dentro de um colégio de teologia, mas viveu a teologia do amor. Nossa, que forte. Forte isso, né? Ela era doutora em teologia, não porque estudou em livros, mas porque ela vivenciou o amor de Cristo de forma verdadeira. É forte isso demais. Quando eu li isso hoje, eu estava lendo isso lá numa apostila que eu estou lendo, e eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para mim. Eu quero que as pessoas olhem em mim e reconheçam que a maior teologia que eu fiz foi viver o amor de Cristo, viver a misericórdia do Senhor. É forte isso, querido. É forte que as pessoas olhem para você e reconheçam o papai em você. Já pensou que lindo? Você chegar em algum lugar ali, tá andando na rua, um vizinho te chama, um amigo, ou até mesmo um desconhecido e fala, você é a cara do papai. Você tem o jeito do papai. Forte isso, não é, irmão? Forte isso. Irmão, esse é o desejo. E sabe o que é? As pessoas complicam isso, pastor. As pessoas às vezes dificultam. E eu gosto muito porque o exemplo de Jesus, como todos, Jesus usava sementes, usava os taras corriqueiros. E Jesus, ele pega sal e luz, com objetivos simples, propósitos simples, mas que fazem toda a diferença. É isso que Deus espera de você, que você seja simples, mas que você faça toda a diferença dentro da sua simplicidade. Amém, querido? Guarda essa palavra no teu coração, tá? Guarda esta passagem, uma das passagens minhas favoritas, porque é o próprio mestre falando, é o próprio mestre ensinando, e o mestre está ensinando, ele está dizendo, sal e luz. Grava. O que Deus espera de mim, pastor? Seja sal e luz. Amém? Tem gente que faz uma lista, né? O que Deus espera de mim? Tem gente que não sabe nem responder. O que Deus espera? Tem gente que não sabe. Está 30 anos numa igreja e não sabe o que Deus espera. Pastor, Deus espera que eu seja... Deus espera que você seja sal e luz. Amém, querido? Simples assim? Deu para resolver? Deu para resumir? Deu para resumir? Hoje eu estava falando até com meu pai e com a minha mãe. Eu estava falando com eles que nós saímos de uma realidade de igreja que queria combater regras humanas, né? Que travavam, que colocavam cadeias, que aprisionavam, que tiravam a liberdade, né? E nós, no debate, né, na luta, pastora, contra essas regras, nós nos tornamos pessoas então que já não acreditavam mais em regras.
Mas quando nós olhamos para a Bíblia, existem regras bíblicas. São princípios bíblicos. Ah, todo mundo é filho de Deus? Não, João 1,12 diz, aos que creram, aos que receberam. Está dando uma condição para que seja filho de Deus. Se existe uma condição, existe uma regra. Se existe uma condição, existe uma regra. Então a regra é que nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E aí então somos feitos por adoção. Olha que lindo isso. Então existe uma regra que nos traz salvação. Nós começamos a lutar contra regras. E aí ficamos as pessoas sem regras. Não, existem. Existem princípios bíblicos, que em outra tradução seriam regras bíblicas, que em outra seriam leis bíblicas. Né? As pessoas, a lei mata. Tudo bem, querido. A lei fria mata, mas vivida com o Espírito traz salvação. Viu? Por isso que, qual que é a diferença? A diferença é a religiosidade. Então nós não podemos ser religiosos e viver só a lei. Nós temos que viver a lei com a graça, a lei com o Espírito. Isso gera salvação. Amém, querido? Então guarda isso no teu coração. Guarda essa palavra na tua vida aí. Saiba que Deus, Ele espera coisas simples de você. De Neemias. Oh, Neemias. Neemias reconstruiu. Ele tinha um propósito, ser pedreiro. Foi pedreiro, né? Chefe de obra, vamos dizer assim. É chefe de obra que fala quando o cara manda nos outros pedreiros? É mestre de obra, é isso. Foi mestre de obra. Ele ergueu o muro e ajudou, indicou os outros ali, organizou para os outros erguer o deles, a parte deles. Olha que lindo. E teve um livro todo da Bíblia dedicado a ele. Porque simples, propósito simples de Deus para sua vida, que você seja sal e luz. Que você salve vidas, que você transforme vidas. E é interessante isso, porque quando Jesus coloca isso na nossa mão, quando Jesus fala que nós somos isso, Ele está dizendo que nós temos uma responsabilidade, que nós temos uma direção, que nós temos uma ordenância, que é se transformar vidas. Veja que não é uma pergunta se você quer transformar vidas, é sua função transformar vidas, é sua função ser um agente transformador de vidas. Amém, querido? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor aí. Espero que você tenha entendido a palavra. Leia depois atentamente. Leia o Sermão do Monte. O Sermão do Monte esclarece muitas coisas, né? De práticas, né? Porque a Bíblia é muito prática. A pessoa espiritualiza, e claro, ela é espiritual, mas a Bíblia também tem coisas muito práticas, né? Muito simples. Espero que eu possa ter resumido para você a sua dúvida de vida, né? O que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? Muitas pessoas chegam até nós com essa pergunta. Seja sal, seja luz. Deus te abençoe. Eu vou passar para a pastora.